Amados, graça e paz no Senhor Jesus. E hoje queremos refletir sobre a confissão de fé e a missão da Igreja Cristã. Isto a propósito da confissão de fé de Pedro diante de Jesus, quando diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados em Cristo, a maneira como conceituamos Jesus Cristo está intimamente ligada à nossa confissão de fé. O ato da confissão não é apenas uma afirmação teórica, mas ela se concretiza no discipulado, no viver a fé, o que por sua vez tem a ver com vida, atitudes, valores, ações concretas emanadas do Evangelho, que se manifestam numa fé ativa, no amor a Deus e o amor ao próximo como se ama a si mesmo. Amados, o dom da fé, que é operado e mantido em nós através dos meios da graça de Deus, isto é, a sua palavra e os sacramentos instituídos por Jesus Cristo, a saber, o batismo e a Santa Ceia, pelo poder, então, do Espírito Santo, nos firmo na fé em Cristo, que traz consigo o dom da partilha. Pois, amados, pela graça de Deus somos chamados e capacitados como membros do corpo de Cristo a integrar a missão da Igreja aqui na Terra, que tem em vista a missão de Deus, que chama o pecador à fé, ao arrependimento, oferecendo o perdão dos pecados, nova vida em Cristo e salvação eterna. E então, iluminados por Cristo, anunciamos a alegria da salvação, a boa notícia, o Evangelho para todas as pessoas, para que possam chegar a confessar a Jesus, o Filho do Deus vivo, o Filho do homem, que deu a sua vida em favor de nossa salvação e ao ressuscitar no terceiro dia também proclamou nova vida a todos que nele creem. E amados em Cristo, firmados nesse ensinamento bíblico, convido então a cada um de vocês a dar atenção ao texto de Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19, que fala da oportunidade em que Jesus deseja ensinar aos seus discípulos sobre a importância da confissão de fé e da missão da igreja. Dizendo o texto: indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus então perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. A Johnny vai nos trazer um cântico. Muitos homens fazem castelos sobre a areia, de Cristo não se lembram, nem buscam seu auxílio. Cristo é a pedra angular.
Amados em Cristo, longe de tudo e de todos, Jesus reúne seus discípulos e quer saber quem Ele é, para as multidões com as quais havia tido contato, através dos seus ensinamentos e sinais. Os discípulos então compartilham com Jesus o que ouviram das pessoas que encontraram nas diferentes localidades em que andaram. E na lista do povo aparecem 3 nomes que se destacam: João Batista, Elias e Jeremias. E numa resposta vaga aparece a expressão algum dos profetas, revelando assim a diversidade de opiniões, todas, porém, insuficientes para responder à pergunta que então pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Porque as respostas dadas não mostram o que de fato Jesus é e qual a sua missão. Pedro, porém, como que um porta-voz dos discípulos, isto manifestado também em outras ocasiões, devido à sua espontaneidade, diz a Jesus: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma confissão de fé, amados, que deve ser seguida pelos demais discípulos de Jesus ao longo de todos os tempos e ainda hoje por nós mesmos. Observa-se ainda que a pergunta de Jesus é um convite para nós, discípulos, irmos além da especulação popular e apontar para o que Jesus é, segundo as Escrituras Sagradas. Acolhendo, então, também as palavras de Jesus para Pedro depois de sua confissão de fé. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nisto, amados, reconhecemos que a pedra sobre a qual se construiria, está se construindo a igreja, é o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, confessado por Pedro, como também apontam inúmeros versículos bíblicos, entre os quais eu destaco os seguintes. Diz Isaías 28:16, então, o qual descreve o Messias, isto é, o Cristo do Novo Testamento, como sendo uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Como também Isaías 8:14 e Romanos 9:33 descrevem a Cristo como pedra de tropeço e de rocha de escândalo para os que não creem nele. E ainda Mateus 21:42 e Atos 4:11 o descrevem como uma pedra que os construtores rejeitaram, porém foi posta como a principal pedra angular. Isso quando fala da edificação da igreja. E assim, amados, a missão da igreja como organismo vivo está alicerçada então em Cristo, e que nada mais é do que a reunião de pessoas que professam e comungam a mesma fé em Cristo, está simbolizada na entrega das chaves do reino. E no Catecismo Menor de Martinho Lutero, então é identificado o poder das chaves como ministrar a absolvição
dos pecados. E lá é dito, é o poder especial que Cristo deu à sua igreja na terra para perdoar os pecados às pessoas que se arrependem e não perdoar a quem não se arrepende. Onde também deve estar claro para todas as pessoas que a missão da igreja, comunhão de pessoas enraizadas e edificadas em Cristo, se manifesta então nesse mundo e é percebida no serviço que ela presta às pessoas. Por isso, amados, permaneçamos nós na graça de Deus, no fervor da fé, para que cresçamos diariamente na nossa confissão de fé em Jesus Cristo, a pedra angular, sendo edificados no poder do Espírito Santo, para a honra e glória de Jesus, o Senhor da Igreja, segundo a autoridade que recebeu de Deus Pai. Ainda vamos cantar. O meu prazer é Cristo, que falta então terei. Conduz nas calmas águas, com Ele viverei. Agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que só nele é certa salvação. Eu já andei aflito e quase pereci. Em Cristo Deus querido, a clara luz eu vi. Eu sei que Jesus Cristo é o meu bom pastor, pois Ele sempre guia os seus com puro amor. Ao mundo a Deus eu quero levar o seu amor. Esteja aqui comigo, ser meu protetor na lida desta vida, em tentação e dor. Vem dar-me forte apoio, enfim a paz e os céus. E que este Deus de amor e Salvador sempre possa ser confessado por nós, termos em Cristo o Filho do Deus vivo, nosso Salvador, e Ele anda com cada um de nós em nossa jornada diária e quer abençoar a cada um de nós, quer abençoar a você, e que assim todos tenham dias cheios de paz pela frente. Em Jesus. Amém.